Uma estalagem foi o lugar onde Jesus poderia ter nascido em Belém, mas ele nasceu num estábulo, numa manjedoura. E a pergunta que eu quero fazer nesta manhã é exatamente esta. Cristo não poderia ter nascido num lugar melhor, no palácio de Herodes, por exemplo? E a resposta é não. Ele tinha que nascer daquela forma como nasceu, naquela gruta em Belém, seu corpo sendo colocado numa manjedoura. Porque é no estábulo que o pastor leva as suas ovelhas. E a palavra de Deus nos diz que Jesus foi o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta Isaías, por exemplo, no capítulo 53, versículo 7, diz que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como ovelha muda, foi levado aos seus tosqueadores. Como o cordeiro foi levado aos seus tosqueadores. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então João Batista nos disse que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta Isaías diz que ele foi a ovelha muda, que não reclamou. A ovelha que foi até o sacrifício, que deu a sua vida por nós. Porque é no curral que o pastor guarda as suas ovelhas. E Jesus era o Cordeiro, e era lá naquela gruta, em Belém, que ele teria que nascer. Eu sei que você pode estar pensando assim, mas por que a providência fez desta forma? O plano de Deus era exatamente esse, para que Jesus nascesse da maneira como nasceu. Significa dizer que qualquer pessoa, por mais pobre que seja, por mais humilde que seja, pode ter a experiência maravilhosa de ter Jesus na sua vida, transformando o seu coração numa manjedoura, num lugar onde Jesus possa nascer. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João disse isso no seu evangelho, ele nos traz duas lições muito preciosas. A primeira é que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, ele faz imediatamente uma coisa, ele tira o nosso pecado, ele remove o nosso pecado. Por isso que João disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isaías disse, ovelha muda perante os seus tosqueadores. Então Jesus, a primeira coisa que ele faz, quando nós abrimos o nosso coração e permitimos que ele faça morada, é que ele tira o nosso pecado, até porque ele não pode conviver no ambiente de pecado, no ambiente de sujeira, no ambiente de podridão, de corrupção. Ele remove o nosso pecado. É a primeira coisa. A segunda coisa que ele faz é que ele nos batiza com o seu Santo Espírito, com o Espírito Santo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o Espírito de Jesus vem morar em nós. O Espírito de Jesus é o Espírito Santo, é o outro Consolador. Há verdadeiro Natal quando nós permitimos que este Jesus venha morar em nós por meio do seu Espírito, o Espírito Santo. Então, quando nós nos convertemos, quando nós ouvimos a mensagem da pregação, a pregação do Evangelho, quando nós ouvimos falar de Jesus e nós abrimos a porta do nosso coração, ele tira o nosso pecado, limpa completamente. Por isso, Paulo disse que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a segunda coisa, ele nos sela com o seu Espírito. Nós somos dele, ovelhas do seu pasto, do seu redil. Ele, não só Senhor e Salvador, mas o nosso pastor, o bom pastor que é Cristo. Então você quer celebrar o nascimento de Jesus? Quer celebrar o Natal? Este é o sentido do Natal? Jesus nascendo no seu coração, tirando o seu pecado e selando você para o dia da redenção com o seu Santo Espírito. Que isso aconteça na sua vida. Amém.